Panorama do Seguro. Seja bem-vindo ao mais novo programa do setor de seguros. Eu sou o Paulo Alexandre e ao meu lado está Francisco Galiza. Tudo bom, Francisco? Tudo bem, Paulo. Prazer estar aqui. Grande honra e orgulho estar aqui apresentando esse programa com você. Obrigado, Paulo, também. Estamos estreando o programa Panorama do Seguro, que pretende fazer uma análise econômica do setor de seguros uma vez por mês. O Panorama do Seguro tem o apoio do Sindicato das Seguradoras e Resseguradoras do Estado de São Paulo. O programa irá ao ar na terceira sexta-feira de cada mês. Deixe-me apresentar o nosso entrevistado. Francisco José dos Santos Galiza é mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas e acadêmico da ANSP, Academia Nacional de Seguros e Previdência. Esqueci alguma coisa, Galiza? Não, tá bom, tá bem definido. Você vai ver a seguir: situação macroeconômica atualizada, o cenário econômico do setor de seguros, análise dos principais dados variáveis que influenciam o setor, análise dos fatos econômicos relacionados ao setor de seguros, exame de notícias, contextos empresariais, seminários e operações. Por fim, fecharemos o programa com uma dica de leitura. Cada programa terá uma duração de aproximadamente 15 minutos. Fique conosco. Vamos começar pela macroeconomia. A macroeconomia dá sinais aí de recuperação, né? Sim, Paulo, dá sinais. Eu preparei uma tabela com aquela... Vai ser sempre tabelas quando eu vou falar, né? Aqui tem algumas variáveis, tem a variação do IGPM, tem o dólar do final do mês, que era o final de setembro, produção, licenciados e a taxa de desemprego, né? Você pode observar, Paulo, por exemplo, que a produção de veículos, ela deve fechar o ano com um incremento de quase 30% em relação à produção. Licenciados, de 7% a 10%, né? Então, um sinal de crescimento da indústria, né? Aqui esse gráfico aí que vocês podem ver é um gráfico da região metropolitana de São Paulo, a taxa de desemprego calculada pelo SEAD, né? Então, por exemplo, no início de 2015, estava em quase menos de 10%. Né? Aí ele foi subindo, então a gente está hoje em torno de 18%, quer dizer, então um valor bastante expressivo, né? Mas pode-se observar aqui no final do gráfico que ele já está numa pequena trajetória de queda, né? Então é o que já está acontecendo isso, né? Já está tendo uma diminuição. O desemprego, o grande questionamento é a velocidade que isso pode ter. Mas, de qualquer maneira, a evolução é favorável, né? Vamos falar dos juros. Os juros também estão em queda e nós estamos aí apreciando as menores taxas dos últimos 40 anos, né? Ó, justamente, ali o gráfico, por exemplo, vê a taxa Selic no valor em cada mês, né? Taxa Selic ao ano, né? Então, a gente vê que o fato de ter havido, né, queda da taxa inflacionária, né, tudo isso estimulou o Banco Central a sinalizar uma taxa de juros cada vez menor, né, indicar uma taxa de juros cada vez menor. Então a gente já chega a quase 7%. Isso em termos industriais é muito importante, em termos econômicos, né, porque estimula a economia, né? É como se fosse um ciclo virtuoso, como os economistas chamam, né? Um juros menor intensifica a economia acaba intensificando os juros e aí a coisa vai desenvolvendo, né? E a situação do seguro, como é que fica? Porque a questão dos juros ela influencia relativamente nos ganhos das seguradoras, né? Isso, o juros influencia em vários aspectos do mercado de seguros, né? Ele influencia na rentabilidade das seguradoras, que aplicam as suas reservas técnicas, eles influenciam também no próprio desenvolvimento da economia, que acaba influenciando o mercado de seguros, mas nesse momento o ganho do mercado de seguros é muito favorável, né? Quer dizer, a gente está fechando, ali, por exemplo, vocês podem ver na tabela, que o grande fato hoje do mercado de seguros, desse ano 2017, foi, em termos estatísticos, eu estou falando, foi o DPVAT. O DPVAT teve uma queda de receita muito grande, né, mais ou menos 30%, que desequilibrou as estatísticas do ano. Então, falando objetivo, o mercado de seguros com o DPVAT deve crescer hoje em torno de 6% a 7%. Sem o DPVAT, cresce em torno de 10%. Né? Então, vocês vejam bem, um cenário de 10% de crescimento com uma taxa de inflação de 3%. Né? Então, Galiza, chegou a hora das previsões da economia. Trouxe sua bola de cristal? Pois é, não, mas trouxe minhas cartas aqui, que daqui a pouco eu posso colocar aqui. Bola de cristal não tem, mas carta tem. Bem, Paulo, o que acontece em previsões econômicas, né? A gente olha para o passado e vê... Sempre podia melhorar, né? Podia melhorar mais. Mas a gente estava muito pior.
Tá? Esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês é uma previsão que o Banco Central faz, né, mensalmente, tá? Não é semanalmente, mas aqui é o gráfico é mensal, esperando as previsões econômicas que iam acontecer no futuro. Né? Então vocês vejam só, a linha rosa, ela sinaliza a previsão do dólar do final do ano de 2017. Vou explicar, tá? Em janeiro de 2016, tá? Os economistas estavam prevendo que o dólar, ao final de 2017, com 2 anos de antecedência, seria 4,40. E aqui o gráfico, a linha azul, é o crescimento do PIB. Em janeiro de 2016, as pessoas estavam prevendo, tá, que o PIB de 2017 seria de 0,7%. Tá? E as previsões vão mudando. Aqui teve impeachment, aqui teve mudança, etc. O fato é o seguinte, as pessoas estavam prevendo, Paulo, 4,40 o dólar final desse ano. Tá, há um ano e pouco atrás. Hoje a gente vai fechar com 3,20, 3,30. Então, houve um progresso. O mercado se baseia muito nos índices de confiança. E o índice de confiança do comércio acaba sendo uma boa referência. Né? O que você nos diz aí em relação a esse gráfico que você nos trouxe? Isso, o índice de confiança é algo que tem crescido muito no Brasil e no mundo de um modo geral. Né? E tem vários índices de confiança, tem do comércio, tem da indústria, tem da pequena e média empresa, etc. Tal, né? Esse daqui é do comércio, calculado pela CNC. De uma forma bastante rápida, o índice de confiança, ele sinaliza como os empresários estão vendo a economia como um todo, tá? E o seu negócio daqui a um período de tempo, 6 meses, 1 ano, etc. Tá? Ele gira em geral entre 0 e 200, para justamente 100 dizer o seguinte, se o índice de confiança é 100, indica que a expectativa atual é a mesma que vai ficar daqui a uns 6 meses, 1 ano, vai ficar tudo igual. Então veja bem esse gráfico, voltando para o gráfico, né? Aqui está desde o índice de confiança de janeiro de 2013, né? A gente tinha nessa época, né, o gráfico é longo, tá? Ele estava com 125 pontos, quer dizer, o setor estava otimista, porque estava acima de 100 pontos. Aí houve toda a crise política, ele vai baixando, vai baixando. Então, em abril de 2016, por exemplo, ele estava em 80 pontos. O comércio, em abril de 2016, estava extremamente pessimista, com toda a crise econômica, política. E a partir daí, foi crescendo. Hoje, ele está quase 110 pontos. Quer dizer, é um cenário otimista. Então, é mais um indicador, na verdade, quando você faz uma análise econômica, você se baliza em função de vários indicadores, é mais um indicador de otimismo do mercado, tá? de potencial de crescimento. Né? Falamos dos índices de confiança, agora eu queria falar um pouco sobre o setor de seguros, o ICES. O que acontece? Toda a metodologia que é feita para outros setores também é feita no mercado de seguros. Até um estudo que é divulgado pela FENACOR. Né? E aqui, esse em particular, é a evolução do ICES, que é o índice de confiança das seguradoras, onde as seguradoras elas informam, dentro do mesmo raciocínio anterior, né, quais são as expectativas em relação ao futuro. Então vejam bem aqui, em janeiro de 2015, o ICES, ele chegou até, foi pior, aqui no final de 2015, ele estava em 65 pontos. Tá? O ano de 2015 foi horrível de expectativas, as empresas estavam extremamente pessimistas. Tá? E entre altos e baixos houve crescimento e hoje ele está chegando entre 115 e 120 pontos. Então o otimismo também está no mercado de seguros, tá? Quer dizer, o otimismo que está na indústria, o otimismo que está no comércio, ele também se espelha no mercado de seguros. Hoje as empresas, e aqui isso vale não apenas para seguradoras, como para resseguradoras, como para corretores de seguros, aqui eu só botei como exemplo das seguradoras, mas tem indicadores desses outros setores também, e mostram que o otimismo realmente está ganhando força, e tudo leva a crer que 2018 vai ser um ano de muito mais sucesso. Né? E quais são as previsões de crescimento para as seguradoras? Eu brinco muito, Paulo, que a gente fala o mercado segurador, né? Mas o mercado segurador eu vejo como uma salada de frutas. Você tem maçã, você tem pera, você tem laranja, você tem banana, né? E cada fruta tem uma realidade distinta. Né? E uma sazonalidade. E uma sazonalidade também, se você quiser pegar esse gancho. Né? Então vejam só, no mercado de seguros como um todo, tá? A previsão atual ali está em torno de 9%, vocês estão vendo na tabela, né? De crescimento para 2017. Enquanto que 2015 para 2015 para 2016 foi 2% a 3%. Saúde suplementar deve superar 10%. Né? Então, tirando os produtos de VGBL ou de Previdência, que tem uma relação mais ou menos similar, a gente
pode imaginar, né, e aí é uma expectativa razoável, não é um otimismo exacerbado, tá, que 2017 possa voltar a crescer em 2 dígitos. Esse ano mesmo, tá? Talvez de 10%, considerando saúde, não é algo fora do padrão. Tá? E se a gente tirar o DPVAT, tá, que como eu comentei anteriormente, teve um efeito muito intenso nesse ano, aí certamente isso vai ocorrer. Vamos falar de outros fatores influenciadores. Vamos aos fatos relevantes. A SUSEP recentemente encerrou o prazo para a utilização de imóveis como reserva técnica. O que isso representa? Isso foi uma medida tomada pela SUSEP, ela deu um intervalo de 2 anos, né, e agora acabou o prazo. Né? Quer dizer, representava na época, os imóveis chegaram a representar 4, 5% das reservas das empresas. Né? Quer dizer, não era, de um modo agregado, não era um valor tão relevante, embora caso a caso teria que ser analisado. Né? Mas é um fato importante, né, na política, que há muitos anos era usado imóveis. Né? A SUSEP, dentro da visão de risco e de retorno, né? E achou uma medida prudencial deixar em termos de imóveis. Né? Então foi uma decisão da SUSEP de levar em conta a prudência. Agora, essa é uma discussão mundial, né? Quer dizer, você escolhe ativos, né, onde você leva em conta o risco, o retorno, né? E a SUSEP, nesse caso, optando por uma tendência de preservar a segurança do mercado. Mas é um fato que, historicamente, é um fato, quando você olha sobre toda a história do mercado de muitos anos, é um fato a ser destacado. Você tem um estudo também para falar sobre ele? Bom, acho uma curiosidade que é interessante, né, para ver como é que são as coisas. Né? Saiu a Casual Actuarial Society, uma associação centenária, né, que tem como baseado o atuário especializado em ramos alimentares, né, baseado nos Estados Unidos. Né? E eles divulgaram um trabalho falando sobre a taxa de sinistralidade do automóvel naquele país nos últimos 2 ou 3 anos. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Né? E o que eles concluíram? Né? Que por causa do progresso da economia americana, né, as pessoas estão usando mais carro, a gasolina está mais barata. Isso teve um efeito no aumento da sinistralidade. Então é uma curiosidade, né, que muitas vezes uma coisa boa, né, ela tem também um reflexo ruim. Eu achei uma curiosidade, né, quase como se fosse aqui os 2 lados da moeda. Né? Então, quando eu li esse trabalho, me chamou a atenção, e é fácil encontrar esse trabalho, né, na internet, achar o trabalho. Eu achei uma curiosidade que eu queria mencionar e comentar com você. Né? Uma ironia quase da coisa. Né? A pessoa ganha dinheiro por um lado e por outro tem uma maior sinistralidade. Né? Nem tudo de bom é bom. Pois é. Bom, agora a parte mais leve, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas dicas de leitura. Vamos lá. Esse é o primeiro trabalho aqui, tá? É um trabalho publicado pela CNSEG e pela FENSEG. Ele foi escrito por mim em parceria com a Comissão Técnica de Transporte de Cargas. Né? É um estudo que é fácil obter, está na internet, um estudo que tem aproximadamente 50 páginas e aborda diversos pontos. Né? Por exemplo, em termos de consequência, o que pode ser feito no segmento para que melhore o seguro de carga. Fica a recomendação de leitura, tá? Muito bom. Mais algum? Tem, mais algum, tá? Esse trabalho aqui, esse estudo aqui, o Yuval Noah Harari é um historiador israelense, tá? E ele fez o mais conhecido dele é o Homo Sapiens, que foi best-seller. Esse é o segundo livro, tá? O Sapiens, na verdade, o livro não é Homo Sapiens, é Sapiens, né? É uma obra-prima. Ele faz uma análise histórica nos últimos, desde como surgiu, etc. Né? Mas esse Homo Deus, eu quis comentar aqui, que ele fala como é que vai ser o homem no futuro. Então, por exemplo, Paulo, uma coisa que eu achei muito curiosa, né? Por exemplo, ele discute a imortalidade, tá? Como é que vai ser a imortalidade, e a ligação, ele questiona até que ponto a espécie vai mudar. Tá? Então, por exemplo, um exemplo, tá? Ele fala que em termos médicos no futuro, eles vão instalar usar nanotecnologia, eles vão instalar nas pessoas pequenos robôs que vão ficar circulando pelo sangue, tá? Analisando e vão corrigindo o homem. Imagina como é que vai ser. Aí, como aqui é um programa de seguro, eu não pude deixar de comentar como é que vai ser o seguro-saúde. Então você vai fazer o seu perfil, o cara vai saber qual é o software que você está usando no teu corpo. Você vai fazer um seguro-saúde dos robôs. Dos robôs. Você vai ter um seguro-saúde, você vai chegar, veja só a situação, você vai chegar no seguro-saúde, tá? Vai fazer, vem cá, qual é o software que você usa? Ah, é um software bom? Tudo bem, então você vai ter um prêmio menor. Né? Ver como é que é o futuro que a gente espera. Né? E realmente é para a gente pensar e filosofar como é que vai ser a sociedade no futuro. Essa é a minha segunda recomendação aqui.
Essa primeira edição do programa Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado a todos vocês que assistiram o programa até o final. Obrigado, Francisco Galiza. Obrigado ao Sindicato das Seguradoras de São Paulo por essa oportunidade. Eu acredito que o mercado de seguros precisa de trabalhos nessa linha, que faça uma análise econômica, um mercado crescente. E é isso, gente. Feliz ano novo, sucesso em 2018 e vamos torcer pelo Brasil, que é um ano importante. Espero vocês no mês que vem. Envie seus comentários, críticas e sugestões para o e-mail producal@panoramaDoSeguro.com.br ou por WhatsApp São Paulo 11 989 10 30 50. Um forte abraço a todos, boas festas e se beber, não dirija.